Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar. Meu nome é Maria Cristina Matavel, sou formada em Engenharia Florestal, mestre em Manejo e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Eduardo Mondlane. Atualmente, atuo como assistente técnica da Monitoria, Relatório e Verificação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, onde realizo a monitoria de desmatamento em áreas de conservação, financiados pelo projeto Mosbio 2, assim como em áreas a nível nacional. É com grande prazer que fui incumbida a tarefa de moderar este webinar, onde iremos compartilhar experiências de 3 temas sobre integração de inteligência geoespacial, um tópico que tem se tornado cada vez mais relevante em diversas áreas ao redor do mundo. Em primeiro lugar, gostaria de expressar a nossa gratidão à equipe da unidade do MRV, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável, organizador deste evento, pela iniciativa e empenho em criar um espaço de aprendizado e troca de conhecimento. Agradecimentos extensivos também ao Índico Insight pela oportunidade de ceder a sua plataforma, que tornou possível a realização deste webinar, garantindo qualidade e interação entre todos nós, aqui presentes. Dando início ao nosso tema, nos dias de hoje, a inteligência geoespacial é amplamente usado devido à sua capacidade de processar, analisar e processar grandes volumes de dados de forma mais precisa, mais eficiente e automatizada, reduzindo assim a necessidade de análise manual em satélite. Ela combina tecnologias como sensoramento remoto, sistemas de informação geográfica, isto para transformar os dados mais úteis. Esperamos que com este encontro seja uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências, troca de ideias. Aproveitemos ao máximo as discussões que teremos ao longo da sessão. Como o tempo é limitado, durante a sessão, o chat estará aberto para o público enviar as suas questões, comentários e sugestões, indicando antes o seu nome e a instituição. Cada apresentador responderá às perguntas ao longo das apresentações no chat, no rol do chat. Dizer também que no final das apresentações, a equipe do apoio compartilhará no e-mail o e-mail de contatos para eventuais esclarecimentos adicionais. É com grande prazer agora que vou apresentar o nosso primeiro orador, o Credêncio Maonzi. Obrigado, Priscila. Credêncio Maonzi é engenheiro florestal, com mais de 10 anos de experiência, é especialista em sistema de informação geográfica e em desenvolvimento de sistema de monitoria geoespacial, no monitoramento e mapeamento de recursos naturais. Atualmente, o Credêncio é consultor especialista em MRV, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, mestrando em Ciências de GIS pela Universidade Nova de Lisboa, possui certificações internacionais em GIS, teledetecção e inteligência geoespacial. Vamos dar início à nossa conversa, Credêncio, que irá abordar o tema sobre a inteligência geoespacial para a resiliência no mapeamento de riscos e planificação de emergência. Lembrando, Credêncio, que tem 10 minutos para a sua apresentação. Por favor, tome a palavra, Credêncio. Obrigado, Priscila. Primeiro, queria agradecer este momento
em que a unidade do MRV do FNDES nos dá a oportunidade de poder partilhar, como bem a apresentadora, a moderadora nos disse, que é para partilhar algumas coisas que vemos fazendo como unidade, mas também como técnicos da unidade. Então, eu vou apresentar um tema relacionado com a inteligência geoespacial, mas principalmente na componente do mapeamento de riscos e planificação de emergência. Neste caso, para os que conhecem a unidade de MRV, podem se perguntar, ok, estamos a ver aqui mapeamento de zonas de risco e transmissão da malária, mas temos que entender que, embora como unidade trabalhamos em áreas mais que têm a ver com recursos naturais, também queríamos mostrar que não só isso que é feito lá, temos conhecimento e capacidade de poder também trabalhar noutras áreas. Então, aqui é mais ou menos um estudo que nós fizemos, o que eu fiz, que tem a ver com mapeamento de zonas de risco, as zonas de risco de transmissão da malária. Acho que, pelo tema, estar a falar de inteligência geoespacial e estar a ser o primeiro orador do dia deste webinar, faz mais sentido, primeiro, contextualizar o que é isto de inteligência geoespacial, para podermos depois entrar no tema específico. Inteligência geoespacial nada mais é que a exploração e análise de imagens, assim como informações geoespaciais, para descrever, avaliar, assim como retratar de forma visual as características, assim como atividades geograficamente referenciadas. Isso estamos a dizer que tudo que a inteligência geoespacial trata combina três componentes principais. Estamos a dizer imagens. Essas imagens podem ser de veículos, diria não tripulados, estamos a falar de drones, imagens de satélite, imagens fotográficas, de fotografias normais. Então, que junto também é combinado a inteligência de imagem. Inteligência de imagem como chama? É a análise dessas imagens, ou a ciência de analisar essas imagens que vêm destes meios que eu aqui falei. Mas também combinada com a terceira componente, que são as informações geoespaciais. Estamos a falar aqui de outras informações que têm a ver com sistemas de informação geográfica, estamos a falar de informação com localização geográfica, podemos falar de estradas, outros rios, cursos de rios, ou linhas dos cursos de rios. Então, podemos falar de vários dados que depois são combinados, que produzem aquilo que é o produto da inteligência geoespacial. Aqui trago mais ou menos uma imagem só para podermos entender aquilo que eu estava a explicar aqui atrás. Temos aqui à esquerda, aliás, no meio, a imagem, e que depois esta imagem é combinada com a informação geoespacial. Aqui vemos estradas, rios, e depois, através da inteligência, que é a inteligência, neste caso, de imagem, podemos analisar e identificar alguns elementos dentro dessas imagens e, combinado com a informação geoespacial, produzimos aquilo que é o produto de inteligência geoespacial. Este caso, por exemplo, falava sobre uma questão de explosivos improvisados. O resultado que nós temos aqui já é mais ou menos um produto que já tem informações que possam ser consumidas. Por exemplo, já dá para mostrar onde é que tem as casas seguras, o sítio onde se produz os dispositivos improvisados, e depois tem uma área aqui restrita. Então, isto é o resultado da combinação dos três elementos, que é imagens, inteligência de imagens e informação geoespacial. Essa inteligência geoespacial pode ter vários âmbitos, claramente que hoje nós vamos falar apenas da questão de resposta à emergência, mas pode ser usada para monitoria ambiental, análise de redes sociais, navegação inteligente de veículos, vigilância, planeamento urbano, previsões climáticas e outros. Indo diretamente para o tema, nós trazemos aqui aquilo que é o mapeamento de risco de malária. Por que é que nós estamos a trazer isto? É que em Moçambique a malária é um problema de saúde pública e tem sido uma das maiores causas de mortalidade,
da população em Moçambique, só para trazermos um dado aqui. Só em 2020, cerca de 10 milhões de pessoas foram infectadas com malária, e das quais 23 mil morreram. Então, dá para termos mais ou menos uma ideia da magnitude que isto tem para o Sistema Nacional de Saúde, e o Sistema Nacional de Saúde tem gasto valores monetários para poder fazer o combate, o combate na tentativa de erradicar a malária do país. E essas estratégias precisam ser eficientes, que para ser eficientes precisa-se ter uma ideia de qual é as zonas de maior risco, mas também em que período deve-se fazer, por exemplo, ações de fumigação, outros tipos de formas de combate. Desculpa, Credêncio, 5 minutos. Ok, está certo. Então, por isso que este trabalho surge mesmo para trazer esta resposta, e que é fazer mais ou menos uma avaliação de risco de transmissão da malária dentro do país, e definir quais são os períodos em que podem ser melhor intervencionados, ou qual é o melhor momento para intervencionar para esta causa. Como eu já tinha explicado, o principal objetivo desse trabalho foi mapear as zonas de risco, usando variáveis ambientais que contribuem para o desenvolvimento do mosquito transmissor, e também determinar os melhores períodos para as ações de prevenção. Para este trabalho foi usada uma análise multicritério, baseada em fatores climáticos, que são a temperatura, a precipitação, nesse caso, a altitude e declive, o sol, e como os fatores gerais, cada um, por exemplo, a questão da temperatura, temperaturas ótimas para o desenvolvimento do mosquito. Então, fez-se a classificação do país em função dessas zonas, temperatura, assim como precipitação, usando este esquema aqui. E depois disso, fez a sobreposição ponderada, em que cada variável tinha o seu peso. Eu trago aqui mais ou menos aquilo que chamamos em inteligência espacial, chamamos de evidências derivadas, assim como evidências pré-existentes. Essas aqui são as evidências pré-existentes. Estamos a falar das temperaturas médias anuais, tanto do período úmido, assim como do período seco, e assim como as precipitações. A mesma coisa para a distância dos cursos de água, assim como a densidade populacional. E também temos outros fatores como a altitude, declive, assim como uso e cobertura. Esta aqui é a expressão que ou não diria expressão, é a equação que foi usada para fazer a determinação do risco, onde os fatores como declive, precipitação e temperatura tinham quase o peso de cerca de 70%, então são os fatores determinantes para o risco. Então, como principais resultados, nós encontramos cerca de 91% do território nacional está categorizado como alto a médio risco, cerca de 47% de risco alto e 44% de risco moderado. E as regiões com maior risco são as regiões centro e norte do país, principalmente as províncias da Zambésia, Nampula e Sofala, e de menor risco as regiões do sul, principalmente a província de Maputo, bem como as regiões montanhosas. Em termos de estações do ano que são maiores, com maior pressão ou com maior risco, é o período úmido, que tem cerca de 96% do território é classificado como de risco moderado a alto, e o período seco cerca de 80%. Aqui trazemos mais ou menos uma ilustração das zonas de risco, em que à esquerda temos o risco médio e no meio temos o risco para o período chuvoso, e à direita o risco para o período seco. Notamos que há uma variação clara, ou há uma diferença entre o risco de transmissão dentro desses dois períodos. Como estamos sem muito tempo, vou tentando correr. Como fatores críticos, um minuto. Ok, como fatores críticos temos o aumento da temperatura e precipitação, assim como altitudes e declives que de certa forma condicionam o desenvolvimento do mosquito. Quer dizer que em regiões montanhosas que o declive é acentuado, temos menor risco de transmissão. Estamos a falar de zonas
de Manica, Gurue e assim como Niassa. Então, em termos de conclusões, dizer que em termos de intervenções com fumigações devem ser ajustadas por regiões e épocas do ano. Estamos a dizer que para as regiões do norte e centro deve-se priorizar abril a setembro e a região sul deve priorizar outubro a março. Em termos de recomendações, o estudo sugere uma planificação específica para cada região e estação, considerando que os fatores ambientais e populacionais para maximizar a eficiência das ações de controle da malária. E muito obrigado. Acreditamos que vamos ter algumas questões para poder esclarecer. Estamos disponíveis. Obrigado. Obrigada, Gradencio, pela sua apresentação. Lembrando a todos que o chat está aberto para que possam enviar questões e comentários, sempre indicando antes o nome e a instituição que pertence. Cada apresentador irá responder nas questões ao longo das sessões no chat. Temos agora o nosso segundo apresentador, o Alex Boma. O Alex é engenheiro florestal, com mais de 7 anos de experiência em análise geoespacial e gestão de recursos naturais. Atualmente é especialista de MRV, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, mestrando em Ciências de Dados Geoespaciais pela Universidade Nova de Lisboa. Possui certificações internacionais em GIS, teledetecção e inteligência geoespacial. O Alex irá falar da inteligência artificial aplicada ao sistema de informação geográfica, num estudo de caso em mineração ilegal e mapas de uso e cobertura florestal. Dizer que, hoje em dia, os crimes ambientais deixam enormes vestígios em imagens de satélites. Por isso, a combinação de sistemas de informação geográfica e inteligência artificial permitem detectar atividades ilegais. Então, Alex, por favor, explique-nos como é que funciona esse sistema de inteligência artificial aplicado ao GIS. Obrigado, Persina. Boa tarde a todos. Como muito bem disse a Persina, eu estarei aqui a partilhar a questão desta integração de inteligência artificial ao sistema de informação geográfica, trazendo como exemplo esses dois estudos, o primeiro na mineração ilegal e o outro na questão do mapeamento de mapas de uso e cobertura florestal. Como deve ser conhecimento de muitos de nós, a inteligência artificial existe e ela tem revolucionado a forma de fazer as coisas em muitas áreas e o sistema de informação geográfica não são exceção a isso. A inteligência artificial tem revolucionado a forma de fazer as coisas no contexto de sistema de informação geográfica, trazendo aqui mais eficiência, trazendo mais eficácia nos processos e mais exatidão também na realização de tarefas. E o que quero com esta apresentação é trazer aqui um exemplo prático de duas situações, primeiro que é na detecção de mineração ilegal e o segundo na automação de processos de produção de mapas de uso e cobertura florestal. E a ideia fundamental aqui é demonstrar como a aplicação de técnicas de inteligência artificial, como algoritmos supervisionados de machine learning, podem ser aplicados para um caso específico, que é a identificação de área de mineração ilegal, ou também a técnica de deep learning pode ser aplicada para análise e processamento de imagens e, com isso, produzir um mapa de uso e cobertura florestal de forma mais automatizada. No primeiro caso de estudo, em que me proponho a falar sobre a questão de detecção de áreas de mineração ilegal, o estudo tem como seu espaço geográfico o Parque Nacional de Chimanimani, e situa-se na província de Manica, centro de Moçambique, e esta área de conservação é uma das áreas que mais se debate com a questão de mineração ilegal. E só para terem uma ideia, no cômputo geral, a mineração ilegal em Moçambique faz com que o Estado perca próximo de 5 milhões de dólares anualmente. E essa é uma das áreas que mais sofre com esta atividade de mineração ilegal.
E um estudo recente, por exemplo, publicado em 2022, de Antônio Guana, trouxe aspectos importantíssimos sobre essa área de conservação em específico. O primeiro fato é que esta área de conservação é uma área-chave para a conservação da biodiversidade, o que significa que ocorrem lá espécies endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem simplesmente naquele espaço geográfico. E outro aspecto importante é que mais de 70% da água que alimenta a barragem de Escamba-Real, que é a terceira maior hidroelétrica do país, vem dos rios que têm a sua nascente no Parque Nacional do Chimanimá. Adicionado a isso, também tem a questão de esta área de conservação, os seus rios são responsáveis por mais de 30% da água que abastece toda a bacia do Búzios. E nós sabemos que a bacia do Búzios é uma das principais bacias de Moçambique. E essa água não simplesmente abastece a bacia do Búzios, mas também beneficia mais de 1 milhão de pessoas. Então, o que traz ainda mais a importância dessa área de conservação. Mas, não obstante isso, é uma das áreas que mais sofre a questão da prática da mineração ilegal. E como nós sabemos, os problemas relacionados com a mineração ilegal, desde a sedimentação, o assoreamento dos rios, que depois diminui a capacidade de fornecimento de água para barragens, polui a água, mesmo sobre a questão do ecossistema aquático, tem influências nisso, tanto para a disponibilidade de água para o ecossistema no geral, disponibilidade de água para as pessoas e por aí vai. Então, a ideia foi mesmo a trazer aqui como é que a inteligência artificial pode ser aplicada para tentar resolver ou ajudar na resolução deste problema à medida que permite, de forma rápida, de forma eficaz e eficiente, ter uma informação sobre o que está a acontecer no espaço e, em função disso, poder apoiar os tomadores de decisão para tomarem as medidas mais adequadas e mais assertivas. E, para isso, fiz esse estudo. O estudo é baseado em princípios de inteligência geoespacial, onde parte, primeiramente, de evidências pré-existentes, que é, por exemplo, o uso de imagens de alta resolução, multiespectrais de Sentinel-2, que é uma constelação de satélites que permite termos imagens num período de 10 em 10 dias. Então, com isso, permite-nos ter uma informação do espaço em tempo quase real, com um atraso de simplesmente 10 dias. E, juntando isso a outras evidências, como o polígono de evidências do campo, como o polígono de áreas de exploração ou de mineração ilegal, toda a informação em relação às feições das áreas de mineração ilegal, como é a refletância, como é o aspecto e tudo mais, derivou-se disso evidências derivadas que, é nessas evidências derivadas que produzem-se amostras do treino para o classificador, que, com base nesse classificador, depois produz-se um mapa, como pode ver aqui à direita, que é um mapa que apresenta com os pontos a vermelho aquilo que são as áreas de ocorrência da mineração ilegal. Essa área para o Parque Nacional de Chimanimá, por exemplo, compõe mais de 1,2% da área total do parque está sob mineração ilegal. E é um mapa bom, porque se formos a ver a questão das estatísticas do erro, as métricas do erro tem uma exatidão global de mais de 97% e um índice Kappa, que é um índice que avalia a precisão e a exatidão do mapa a transmitir o que é a realidade do terreno de mais de 77%. E isso tem impacto naquilo que é a atividade ou as medidas tomadas para os tomadores de gestão, os gestores da área de conservação. O segundo ponto, o segundo estudo que trago aqui tem a ver com a automação do processo de mapeamento do uso e cobertura florestal. E tem espaço geográfico no distrito de Mabalane, aqui já mais a sul de Moçambique, província de Gaza, e aqui a questão é que a produção de mapa de uso e cobertura florestal normalmente é um processo demorado, leva tempo, pode levar de dias, meses até anos, e procuro aqui trazer o impacto da inteligência artificial neste quesito, que é a questão de suprir esse tempo, remir esse tempo o mais para ser um tempo mais reduzido possível. E a questão de olhar especificamente para Alex, Mabalane aqui. Tens 4 minutos. Sim, assim? Tens 4 minutos. Obrigado. É um dos distritos que mais produz carvão para fornecer às cidades de Maputo e por aí vai, mais as cidades, as províncias aqui do sul, e num contexto em que mais de 80% da população nacional depende do combustível de lenhoso, energia de biomassa, é importante, de alguma forma, saber como é que é a variação da cobertura florestal nessa área com um horizonte temporal um pouco mais reduzido. E então, aqui, apliquei a inteligência artificial
mas aqui já é a questão para algoritmos de classificação de imagens, foi mais a técnica de Deep Learning, que permitiu, de alguma forma, suprir o tempo no processo de produção desses mapas de uso e cobertura florestal, primeiro porque não precisa a questão de baixar imagens, as imagens são analisadas mesmo em nuvem, é só requisitar as imagens em diretórios de imagens de satélite e faz o processamento todo na nuvem e nós só temos no final o nosso produto pretendido. E não obstante isso, temos a questão de não precisar de muito esforço, enquanto que tenhamos antes um mapa de uso e cobertura florestal que tem estatísticas de erro aceitáveis, ou então um mapa de uso, ou então dados de campo, assim que podem ser usados para fazer o treinamento de um classificador. Com base nesse classificador, nós depois podemos produzir os mapas de uso e cobertura de qualquer área que nós quisermos em um período de tempo mais reduzido. Como podem ver, aqui são os resultados. Produziu-se um mapa de uso e cobertura florestal com estatísticas de erro aceitáveis, muito boas, uma exatidão global de mais de 73%, que significa que o mapa conseguiu replicar mais de 73% daquilo que é a realidade expressa pelo mapa de referência. Basicamente, como é que funciona? Tendo um mapa de referência, que é a figura em A, este mapa de referência serve como onde o algoritmo vai colher as amostras de treino para fazer uma cópia, como podem ver na figura em B, que é a figura em B mostra, na verdade, como é que o algoritmo percebe o mapa, qual é a interpretação que o algoritmo faz do mapa de referência. E com base nessa interpretação que o algoritmo faz do mapa de referência, nós conseguimos tirar as métricas do erro e da exatidão do mapa. E se essas métricas são satisfatórias estatisticamente, passamos para a produção do mapa de qualquer período que nós precisamos, que seria o mapa de uso e cobertura que estamos a produzir de forma já mais rápida, como podem ver, por exemplo, a figura em C, em que com base no mapa A, que é mapa de uso e cobertura 2016, conseguiu-se produzir o mapa em C, que é uma atualização do mapa de uso e cobertura de 2016. E isto, uma atividade poderia levar dias, meses, pude fazer praticamente em 10 minutos, com tudo preparado, em 10 minutos consigo ter isso. E então, isso mostra claramente o potencial das tecnologias e técnicas de inteligência artificial nessa questão de ajudar a tomar medidas ou tomar, como eu diria, tomar ações mais aceleradas, mais precisas, olhando para aquilo que é a precisão que temos e a antecipação que temos na questão de dados e informação, ter informação atempada para poder tomar medidas de controle, medidas de correção de forma oportuna. E, posto isso, a ideia seria mais procurarmos com essa potencialidade que vemos nas tecnologias de informação de inteligência artificial, a aprimorar mais, expandir para mais áreas, porque a inteligência artificial pode ser aplicada em muitas mais áreas. E com isso, muito obrigado. Obrigada, Alex, pela sua apresentação. Lembrar a todos que o chat está aberto para perguntas, comentários e sugestões, onde os painelistas, ao longo da secção, vão poder responder a cada uma das questões. É importante referir que a inteligência artificial, combinada com o GIS, para além de monitorar áreas degradadas, tem sido aplicada na avaliação de vários projetos de restauração florestal. Agora, de seguida, terei o prazer de apresentar o nosso último painelista, o Sérgio Simão. O Sérgio é engenheiro florestal pela Universidade Eduardo Mondlane, mestrando em Manejo e Conservação da Biodiversidade pela mesma universidade, possui mais de 10 anos de experiência no manejo de sistemas agroflorestais, reflorestamento e apiários. Faz parte da unidade do MRV, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável, desde 2019, como especialista em análise de dados. Sérgio irá demonstrar como o machine learning pode ser utilizado para modelar o carbono orgânico no solo, uma vez que o solo é um grande e importante reservatório. É necessário saber como é que o machine learning ajudará a identificar os padrões, prever mudanças e criar mapas detalhados de forma mais eficiente, aprimorando assim o processo de modelagem do carbono.
Recordar, Sérgio, que tem 10 minutos para a sua apresentação. Tome a palavra. Obrigado, Tercena. Obrigado, estimados convidados. Sim, eu vou falar aqui da performance dos algoritmos profissionais de Machine Learning na produção de carbono orgânico do solo. Dizer que este é um estudo que resulta do meu MBA em Data Science and Analytics na Universidade de São Paulo. Então, qual foi a motivação? É que nos últimos dias nós temos a questão mesmo das mudanças climáticas, em que a temperatura tende a aumentar dia após dia, e que esse aumento da temperatura, né, é devido mais às emissões de gases de efeito estufa, e caso alguma coisa não seja feita, existe um risco iminente da alteração mesmo do sistema climático mundial, e como consequência haverá perda de fornecimento de bens e serviços ecossistêmicos. Então, como alternativa a isso, a ideia é procurar-se aqui atingir e sustentar o valor líquido de emissões antrópicas. E uma das soluções que o mundo procurou foi mesmo a questão da reunião de COP21, em que o marco importante em que foi que os países, né, eles tentaram assinar um acordo em que cada país estabeleceu uma meta de reduções de gases de efeito estufa, chamados de NDCs. Então, e a partir daí, o Moçambique, como signatário em 2021, submeteu sua primeira NDC, mas uma das grandes limitações na altura foi a mesma falta de dados de carbono orgânico do solo, embora que o país já tivesse feito o inventário nacional de floresta em 2018 e pudesse usar os dados do solo para tal. Mas a grande limitação na altura mesmo era porque o método convencional, né, ele tem algumas limitações, produz algumas incertezas, por causa da grande variação a curta escala da propriedade do solo. Então, a solução aí que apareceu para resolver esse problema que nós vimos foi uma questão da modelagem a partir dos métodos, dos algoritmos de machine learning. E apesar que existem ao nível do mundo muitos algoritmos que têm sendo usados, existem grandes desafios, porque cada caso é um caso. Se forem ver, nossa floresta é uma floresta específica, de outros países também é outra específica. Inicialmente, a ideia era tentar encontrar uns 6 algoritmos e tentar testar, mas por limitações de tempo, acabamos escolhendo 3 algoritmos, que foi basicamente a nossa questão de estudo, que foi procurar ver qual dos 3 algoritmos supervisionados. Estamos a falar aqui do Random Forest, nós estamos a falar do Regression Trading e Support de Vector Machine, produz melhores estimativas para o carbono orgânico do solo, como um caso de estudo para Moçambique. Então, nosso objetivo era esse aqui, avaliar a performance. E a nossa área de estudo foi Moçambique, com exceção das províncias de Gaza e Cabo Delgado, por causa da escassez de amostras, porque o inventário florestal nacional não havia coletado amostras de solo nessas 2 províncias. E se vocês forem ver aqui a descrição, eu vou aqui me focar mais na vegetação. Vão ver aqui que a nossa vegetação ela apresenta uma grande variedade ecoflorística, né? Então, isso também é um dos fatores também que limita o uso do método convencional, que é aquele basicamente que minha amostra de um ponto e o outro determina minha média. Então, para não incorrer essa incerteza, acabamos ficando mesmo com machine learning. Então, dizer que os nossos dados, como já havia dito, vieram do Inventário Florestal Nacional, usou-se uma técnica de amostragem aleatória estratificada, e o carbono foi determinado ao nível do laboratório, usando a combustão úmida, ao nível da Universidade do Armand Lan, e para determinar a quantidade de carbono orgânico do solo, usou-se a forma proposta pela FAO, e para as variáveis preditórias, né, inicialmente nós selecionamos 17, temos aqui a questão da biomassa, abaixo do solo, acima do solo, volume, área basal, precipitação média anual, radiação solar, aspecto, altitude, declive, evapotranspiração, umidade do solo, areia, argila, limo e o mapa de uso e cobertura florestal. Essas variáveis foram selecionadas porque elas tinham um potencial de influenciar ou explicar o carbono orgânico do solo. E, para sua seleção, aqui procurou-se recorrer ao conhecimento dos processos biofísicos, fatores ecofisiológicos, bem como a experiência do próprio pesquisador, neste caso, a pessoa estava a fazer o estudo. Então, basicamente, aqui temos um resumo da metodologia, que é a coleta dos dados, análise pré-exploratória, para identificar-se alguma anomalia e corrigir-se, caso se aplicasse. Desculpa, Sérgio.
Sim, Tens 5 minutos. obrigado. E o split, que foi basicamente a divisão da nossa amostra em dois grupos, amostras de treino 25%, desculpe, a amostra de validação 25%, a amostra de treino 75%. Então, fez o ajuste do modelo, fez a modelagem, produção do mapa e usou-se os 25% da amostra para fazer-se a comparação dos diferentes algoritmos. Então, temos aqui o primeiro modelo, que é o Random Forest, que basicamente o número de árvores que ele usou são 50. Se forem a ver esse gráfico aqui abaixo, à medida que foi se aumentando as árvores, né, o modelo ele procurou estabilizar, dizer que a partir de 500 árvores para cima, né, por mais que se aumentasse, a significância para o modelo ia ser quase nulo. Então, temos aqui ao lado um resumo da importância das diferentes variáveis do modelo. Depois também temos aqui o modelo a seguir, que é o Supported Vector Machine, que ele aqui combinou basicamente o cost e o epsilon para encontrar o melhor modelo. Então, o melhor modelo que ele encontrou foi este aqui, que o cost era 20, o epsilon era 0,2. E por último foi o pegging, que basicamente é a regressão, que encontrou o coeficiente de determinação de 0,38 para o ajustado. Então, como resultado dessa pesquisa, temos aqui o mapa, em que as médias aqui, elas não parecem muito diferentes entre si, com exceção do Supported Vector Machine, em que a média é 44, mas os restantes estão lá para 46. Então, aquela análise que foi feita da performance através do erro padrão absoluto, variância, scatplot, então ela aqui traz basicamente um resumo. O scatplot aqui que é basicamente a relação entre os valores observados, aquilo que nós obtemos no campus, e os valores estimados. Podem ver aqui que o Random Forest tem 0,84, o Supported Vector Machine tem 0,76 e o Regression tem 0,75. Temos aqui um resumo, basicamente, que nos mostra como que se comportou cada uma dessas variáveis. E aqui embaixo temos um gráfico que procura relacionar cada ponto de observação testado, qual é o erro encontrado. Então, em termos de considerações finais, pode-se observar que o Random Forest, né, foi de longe o melhor método em relação aos outros dois, e que após esse, o Supported Vector Machine foi o método que seguiu-se. E há uma coisa que eu tenho que dizer, que a superioridade desses dois métodos, que é o Random Forest e o Supported Vector Machine, é mesmo porque eles têm alta capacidade de capturar relações complexas e não lineares, o que a regressão não faz. E desse estudo nós podemos aprender, né, ou recomendar que, caso o país queira fazer alguma modelagem de carbono orgânico do solo, é sempre bom que se opte primeiro pelo Random Forest, porque os resultados em si mostraram que, em termos de performance, ele é o melhor. E só caso, né, existam algumas limitações no uso do Random Forest, em que pode-se optar por Supported Vector Machine. Só em última instância mesmo pode-se usar o Kriging Regression, porque a grande limitação do Kriging Regression é a capacidade computacional, porque para o Random Forest e o Supported Vector Machine tu podes correr para todo o país, mas para o Kriging ele aceita mais para áreas muito pequenas. Então, por exemplo, para esse estudo tivemos que correr para todo o país, tivemos que dividir para a questão do regression, correr para cada província e no final juntar. Então, isso acaba sendo uma limitação. Então, isso, muito obrigado. Obrigada, Sérgio, pela belíssima apresentação, pela explicação. Dizer que este estudo aqui apresentado será uma poderosa ferramenta para o Rede Mais, permitindo a quantificação precisa de carbono, o monitoramento contínuo das florestas e identificação de várias áreas prioritárias para ação. Após as 3 apresentações, chegamos ao momento de sessão de perguntas e respostas, onde cada apresentador terá 5 minutos para responder algumas questões levantadas ao longo do chat. Ao rol do chat, os painelistas selecionaram algumas questões que irão responder. No início, nós pedimos com que anotassem a instituição e nome
onde conseguimos notar que os painelistas foram respondendo algumas questões. Agora, começamos com Credêncio. Terá 5 minutos para responder algumas questões que achou pertinente em explicar ao longo da sessão. Por favor, Credêncio, tens 5 minutos. Obrigado, Priscila. Pelo que eu vi no chat, mas percebo também que tem algumas mãos levantadas, depois podemos ver se aparecem mais questões. Mas para as questões que eu vi no chat, vi 2 questões. Uma delas, qual é o software que foi usado e como é que se fez a determinação dos pesos. Para o nosso estudo foi usado o ArcGIS Pro e depois foi usado a AHP, que é uma matriz para a determinação dos pesos. E aliado esta questão com a outra de qual é a base para a determinação dos pesos, é que recorreu-se à literatura, e na literatura já tem quais são os parâmetros que influenciam, os fatores que influenciam a reprodução do mosquito vetor e quais são os fatores que têm mais influência entre eles. Então, para tal, usou-se a HP, fez a comparação dos fatores par a par, em que o fator que tinha maior peso recebia também o maior peso na tabela ou na matriz, e o que tinha menor peso recebia também o menor valor. Então, depois daí, produzia-se os pesos, mas para ter certeza se os pesos foram bem determinados ou não, porque também podem ser pesos enviesados, calculava-se o Consistency Index, em que este valor tem que estar abaixo ou igual a 0,10, são 10%. Então, tudo, se estiver abaixo ou igual a 0,10, significa que está dentro dos parâmetros e os pesos foram bem determinados. E depois daí, seguiu-se já a sobreposição ponderada, que é, no fundo, aplicar aqueles pesos e os fatores naquele modelo que eu apresentei e produzir-se os mapas. Obrigado. Acho que foram essas 2 questões que foram direcionadas para mim. Eu fico à espera de outras. Obrigado. Alex, mais uma vez, espero que já tenhas respondido algumas questões ao longo do chat. Tens 5 minutos para dar algum esclarecimento a algumas questões do nosso público. Mais uma vez, obrigado, Persina. A primeira questão que me fizeram aqui foi relacionada à plataforma o software para processamento desta informação. Para a detecção de áreas de mineração ilegal, por exemplo, ou seja, para os 2 estudos foi usando plataformas de programação. Para o primeiro, detecção de mineração ilegal, foi no ambiente Google Earth Engine, então usou-se a linguagem JavaScript para poder fazer toda essa computação e análise dessa informação toda. Para o segundo caso, que é do mapeamento do uso de cobertura florestal, foi mesmo fazendo uma integração de um pacote de Deep Learning ao ArcGIS Pro, que permite já em algum momento dar-nos essa faculdade de poder aplicar linguagens de programação, e foi nessa combinação, mas foi mais para usar um pacote que existe lá, que é para processamento de dados espaciais, que é o ArcPy, mas essencialmente toda a informação foi processada em Visual Studio, ou Visual Code, assim que é Visual Code. A outra questão que me perguntaram tem a ver com a questão de identificação de áreas de mineração ilegal. Como é que sabemos? Porque perguntaram se a refletância de uma área de mineração legal era diferente de uma área de mineração ilegal. Em termos de refletância, não há muita diferença, mas um quesito importante que se aplicou no estudo para saber segregar é através dos polígonos das áreas concessionadas para mineração. Então, tudo aquilo que está fora daquele polígono concessionado considera-se que é uma mineração ilegal, porque toda mineração legal, a partir do momento que é aprovada, tem todos os limites, é como se fosse um DUAT, tem o limite da sua área de intervenção. E tudo aquilo que não tem esta informação é área ilegal. A outra questão, acho que tinha a ver
tem a ver com a questão de eu ter dito que as imagens são processadas em nuvem, sim. Essas imagens, quando digo que são processadas em nuvem, quer dizer que não há a necessidade de, usando esse sistema, não há necessidade implícita ou explícita de ter que fazer, porque nós sabemos que o processo normal de produzir esses mapas é baixar a imagem de satélite, ter no nosso diretório, no computador, e depois disso começar a fazer análise sobre aquela imagem. Mas nessas abordagens, o que nós fazemos é simplesmente, chama-se WCS, que é um serviço de nuvem, que nós conseguimos ter acesso ao diretório das imagens disponibilizados pela entidade produtora daquelas imagens de satélite. Então, nós acedemos simplesmente ao diretório para fazer análise das imagens, temos simplesmente o nosso produto final, não precisamos necessariamente ter que baixar aquela imagem no nosso computador, ter esse tempo, depois a gestão do espaço de armazenamento, já não precisamos disso. Isso é simplesmente usar a imagem para o processamento, e a única coisa que nós precisamos guardar no nosso computador, precisamos gerir em espaço, é o nosso produto final. E outra questão, acho que tinha a ver com... acho que me perguntaram, perdi aqui, tinha uma questão que falava como é que faz, qual é a percentagem de dados usados para treinamento e teste. Essencialmente, como é que funciona? Um algoritmo de Deep Learning, você configura o algoritmo para aprendizagem máxima, 100%, então tira, por exemplo, 20%, 10% das amostras para fazer a validação, e todas as outras são usadas no processo de treinamento do classificador até alcançar o pico da aprendizagem, até o ponto em que o classificador, fazendo uma varredura pelas imagens, não encontra nenhuma variação, ou seja, a variação tende a zero. Então, nesse ponto, o classificador para digamos, entre aspas, de aprender e usa a percentagem de imagens que pode-se definir 10% ou 20% ou mais que isso para fazer a validação daquilo que é o aprendizado que o algoritmo teve com base nos dados fornecidos. E acho que é essencialmente isso, as questões que consegui captar aqui que estavam direcionadas para mim. Obrigado. Muito obrigada, Alex, pela explicação, pelo resumo daquilo que foram as questões arroladas durante o chat. Dou agora a palavra ao Sérgio para poder responder algumas questões que foram aqui colocadas, que não conseguiu responder ao longo do chat. Sim, partilhar mais uma vez, obrigado. Eu acho que só consegui captar duas questões, talvez tenha uma que tenha me passado, né? Só depois a pessoa fazer insistência aí que vou responder. Tem a questão do Orlando Jalani, que procura saber qual foi a amostra total usada para esse estudo. Dizer que inicialmente, né, o inventário tinha cerca de 420 amostras ou parcelas que correspondiam a 800 e tal cluster. Mas o que aconteceu é que os dados de solo nem todos tiveram a mesma qualidade, então depois toda aquela análise feita ao nível de laboratório, os dados que se mostraram aptos a serem usados foram cerca de 1.771 dados. São esses dados que foram usados para tanto treinamento como para validação. Então, é aquilo que eu disse, né? Treinamento foram 75% e a validação foram 25%. Então, acho que essa pergunta aqui já está. Tem a questão do Alexo, que pergunta por que não se usou o conglomerado ao invés da amostragem estratificada. Talvez dizer que o Inventário Florestal Nacional tem uma metodologia já definida para o país, que usa a amostragem estratificada, e se for a perceber no início, o estudo não foi colher dados novos, usou os dados já existentes, que foram dados da amostragem aleatória estratificada, sem ter em conta que a amostragem em si já permite que haja maior precisão. Está provado com A mais B, mesmo o próprio inventário, que os zeros estão muito abaixo do permitido, então não há nenhum problema em usar essa amostragem. E então, falar da questão dos gráficos, talvez uma coisa que eu deixei escapar aqui é que, apesar dos gráficos da regressão terem mostrado que, provavelmente, tem um gráfico aí que mostra aí
existência dos outliers. Aqueles outliers foram testados todos eles através do teste do Bofferona 5% para mostrar se eram significativos ou não. E todos aqueles dados, eles, antes de chegarem até a fase do modelo ser validado, teve aquele todos os pressupostos da análise de regressão satisfeita. Então, todas essas premissas elas foram consideradas. Então, já que as premissas foram todas consideradas, nós preferimos trazer como elas estão para não ter que dizer, ok, tivemos que tirar um e outro dado. Tem, sim, outlier, mas o texto do Bofferona mostrou que a outlier não era significativo. Se não é significativo, a leitura diz que é para pode usar. Não, se todas as premissas também estiverem lá satisfeitas, não há nenhum problema. Então, eram essas duas questões que eu consegui captar, não sei se tem mais alguma. E se não tiver conseguido responder, talvez já pode voltar a insistir, o Alex, nesse caso. Temos aqui duas pessoas com mãos levantadas. Vamos começar a dar teremos 1 minuto por cada pessoa. Vamos dar apenas 2 pessoas. Vamos dar espaço ao Celso na face para tecer o seu comentário ou a sua questão. Creio que o Celso está distraído. Podemos passar para o Ernesto Jacinto. Tem alguma questão ou algum comentário a fazer? Temos o Orlando Jane, também Jalane. Não sei se tem algum comentário ou alguma questão que queira fazer. Sim, boa tarde. Boa tarde, Orlando. Tudo bem. A minha questão é para o Sérgio. Sérgio, eu sei que o inventário do florestal foi feito em parcelas específicas, com características específicas. Não, eu gostaria de saber se quais foram as premissas que tu usaste para o treinamento do seu modelo, atendendo que os dados, por exemplo, do solo, foram levantados em parcelas, se não me engano, as parcelas tinham quase um hectare, e transportar esses dados de 1 hectare para o âmbito nacional, como é que tu consegues fazer essa integração? Como é que tu transportaste esses valores dos dados, por exemplo, do solo, porque é uma parcela do solo arenoso, sei lá onde, não sei, em qualquer distrito do país, e transportar essa mesma informação para um outro tipo de solo arenoso na província de Gaza. Tem outras características em termos de informação de vegetação. Não sei se posso responder per Sina ou... Sim, Sérgio, pode responder a questão. Ok, tudo bem. 1 hectare era o cluster, né? Que era composto por quatro parcelas. Nos pontos em que foram retiradas amostras de solo, tem coordenadas geográficas. São essas que depois ajudaram a espacializar. Não houve nenhuma transposição de amostras de um ponto para o outro, porque elas já tinham sido georreferenciadas. Então, essa parte foi salvaguardada. Então, basicamente, o que se fez é, eu tenho pontos em locais amostrados e tenho que ter resultado de carbono em locais não amostrados. É aí onde entra o machine learning, que é prever resultados em locais não amostrados. Mas para locais em que nós sabemos que não houve lá levantamento de dados de solo, esses foram excluídos da análise, que é a província de Gaza e Cabo Delgado, que eu disse logo no início. Não sei se respondi. Não, respondeu parcialmente. Mas a minha preocupação é na qualidade do final dos mapas que tu vais obter com
com esse, com esse, com essa, com essa estimação, né, com esse predictor. Porque tu tens, os dados do solo, Sim, é uma parcela, não sei quantas parcelas teve a província de Maputo ou a província de Gaza, por exemplo, sim. e tu tentas espacializar para a província toda, porque tu acabas de espacializar para todo o Moçambique. Então, a minha dúvida é a quantidade de amostras que você tem, se são representativas ou não, e são distribuídas de forma representativa, de modo a te dar os resultados fidedignos. É essa a minha preocupação, a minha Ah, dúvida. ok. Ah, ok, ok. Tudo bem, tudo bem percebido. Desculpa não ter percebido inicialmente. Sim, é assim. ah, os dados vieram do inventário. O inventário, ele calculou um número ótimo de amostra, de tal forma que a amostragem fosse representativa. Então, se a origem dos dados for representativo, então, implicitamente significa o quê? Que eu, ao usar o mesmo dado para uma outra variável não estimada, também é significativo, porque aí podia-se fazer o mesmo questionamento para a questão da biomassa, para a questão do volume que o inventário reportou. Então, isso estava salvaguardado no desenho amostral do próprio inventário. Ou seja, foi pegar aqueles dados que não tinham sido processados e modelar. E se percebeu no início, eu deixei muito claro, porque existe um método convencional, que é esse de eu pegar, imaginemos que Maputo eu tenha tido 20 amostras, eu calculo a média de Maputo, mas porque o solo tem uma variação espacial a curta escala, que provoca uma incerteza muito alta, recomenda sempre fazer essa modelagem, porque tu combina todos aqueles fatores que estão detrás, que contribuem para essa variabilidade, são aquelas 17 variáveis que eu lá coloquei. Então, a ideia de colocar aquelas 17 variáveis foi mesmo para reduzir a questão das incertezas. E se for a comparar o resultado obtido da modelagem com o resultado obtido do método convencional, o resultado obtido da modelagem tem maior precisão. Obrigado. Que é a minha grande preocupação, mas é estilo de contributo para si, Sérgio. Eu parte de um projeto da FAO, que era para estimar exatamente o mapa de carbono de Moçambique. Desculpa, E nós Orlando. estimamos. Desculpa, Orlando Cortaghi. Posso tratar em off com o Sérgio depois, pode ser, tá bom? Sim, desculpa, Orlando Cortaghi. Tem aqui o contato da unidade, onde poderá explanir ou dar algumas sugestões no nosso site. Vou tratar em privado com o Sérgio. Tá bem. Obrigado. Gostaria de agradecer profundamente aos nossos excelentes apresentadores pela contribuição ao explicarem como é que os dados espaciais podem decifrar e mostrar soluções em um mundo cada vez mais complexo na gestão de recursos naturais e no mapeamento de zonas de risco. Agradecimentos também à unidade do MRV, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável, à Índico Insight, especializada em soluções espaciais para monitoramento de recursos naturais, pela oportunidade de ceder a plataforma para a realização deste evento. Agradecemos ao público pela presença, pelas perguntas, comentários. Este debate foi apenas o começo de uma jornada de aprendizado sobre como é que a inteligência artificial pode apoiar diferentes setores na tomada de decisão. Teremos o prazer de nos reunir novamente daqui a 3 meses com novos temas. Desejo a todos uma continuação de um bom dia com excelentes descobertas e inovações. Desejo a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. Obrigada e até a próxima.